jovem de 23 anos, desmaiou em passarela do centro da cidade. Mal sabia ela que o milionário estava. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Você já se sentiu preso em um ciclo sem fim? Trabalhando dia e noite, sonhando com um futuro melhor, mas sempre sendo atingido pelas mesmas dificuldades? E se, em um momento de total exaustão, você tivesse a chance de mudar sua vida para sempre? Essa é a história de Emily Watson, uma jovem de 23 anos, que, após mais um dia de luta no trabalho e sem saber como pagará o aluguel do mês, desmaia em plena passarela no centro de São Paulo. Mas o que ela não sabia era que aquele desmaio mudaria tudo. Hoje, você vai descobrir como um simples encontro com um milionário pode reescrever toda a história de uma pessoa. Prepare-se para uma reviravolta cheia de mistério, surpresas e, claro, um amor inesperado. Mas cuidado! Nem tudo é o que parece. O que você vai ouvir hoje pode mudar sua visão sobre destino e oportunidades. Agora, vamos à história que você está esperando. O relógio marcava quase meia-noite, e Emily Watson ainda estava no restaurante, apagando as luzes da cozinha e limpando as últimas mesas. Seus pés doíam, o estômago estava vazio e, como sempre, ela carregava uma dor constante na consciência, lembrando-a das contas acumuladas e do aluguel que estava atrasado. Mas nada disso importava naquele momento. Ela precisava ir para casa e pegar o trem, para estudar pelo menos um pouco antes de cair no sono, o que já parecia um luxo distante. A vida dela era assim, uma constante corrida contra o tempo. Aos 23 anos, Emily se via envolta em uma rotina que parecia não dar espaço para mais nada. Seu maior sonho era ser enfermeira, mas esse caminho estava longe de ser simples. As aulas eram à noite, e o dia dela começava cedo, com longas horas como garçonete, só para pagar as contas e sobreviver. A perda dos pais, quando ela tinha apenas 18 anos, a deixará com uma sensação de vazio. A vida forçava a crescer rápido, sem tempo para lamentar, e ela sentia o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Desde então, viver era um desafio diário, onde cada pequena vitória parecia ser seguida por um obstáculo ainda maior. Naquela noite, as coisas estavam particularmente difíceis. O restaurante estava cheio, e os clientes pareciam mais impacientes do que o normal. Emily mal teve tempo para almoçar, e o estômago roncava de fome. Ela tentava se concentrar nas tarefas, mas sua cabeça girava, e o cansaço a consumia. Com uma leve dor de cabeça, ela pegou a bolsa e saiu pela porta dos fundos, respirando fundo enquanto tentava se recompor. O ar fresco da noite de São Paulo a tocou, mas o alívio foi efêmero. Ela estava exausta demais para aproveitar qualquer sensação de liberdade. A cidade parecia ainda mais caótica a essa hora da noite, com as luzes da passarela refletindo no asfalto molhado. O som dos carros passando e das pessoas conversando preenchia o ambiente, mas Emily se sentia distante de tudo aquilo. Ela queria apenas chegar em casa e cair na cama. Ela atravessou a passarela com passos rápidos, seus pés arrastando no chão, enquanto seus olhos estavam fixos no horizonte. Ela não percebia, mas seus movimentos estavam ficando mais lentos. A falta de comida e o desgaste físico eram mais do que ela podia suportar. A visão dela começou a embaçar, e o mundo ao seu redor ficou mais distante. De repente, o som do tráfego e das pessoas desapareceu, e tudo que ela podia ouvir era o batimento acelerado de seu coração. A vertigem foi instantânea. Seus joelhos fraquejaram, e ela se sentiu como se estivesse sendo puxada para um abismo escuro e sem fim. Tentou se segurar, mas não conseguiu. O chão se aproximou rapidamente, e tudo ficou preto. Liam Thompson estava em seu carro, atravessando o centro de São Paulo a caminho de uma reunião importante com investidores. Ele, um empresário australiano de 32 anos, era o dono de uma rede de clínicas privadas que estava se expandindo rapidamente. Seu nome era conhecido em círculos fechados de negócios, mas fora disso, ele preferia manter um perfil discreto. A vida de Liam sempre foi marcada por uma necessidade constante de controle. Quando ele chegou ao Brasil para expandir seus negócios, ele fez questão de manter tudo sob controle: suas clínicas, sua vida social e, principalmente, seus sentimentos. A perda de sua esposa, anos antes, ainda o assombrava, e ele nunca se permitiu se aproximar de ninguém de forma mais íntima. O medo da dor da perda ainda o consumia, e ele se mantinha distante.
Enquanto o carro passava pelo centro da cidade, Liam olhou para a passarela e notou uma pequena aglomeração de pessoas. Algo parecia fora do lugar. O que parecia ser uma simples distração rapidamente virou algo mais sério quando ele viu a jovem caída no chão. Jack, pare o carro. Algo aconteceu ali, disse Liam, seu motorista. Jack olhou rapidamente para a passarela e seguiu a instrução. O carro parou, e Liam saiu rapidamente, indo em direção à jovem caída. A multidão estava agitada, mas ninguém parecia estar realmente ajudando. Liam se aproximou e agachou-se ao lado dela. Ela estava pálida e seu corpo estava sem vida. O coração dele acelerou, mas ele manteve a calma. As mãos dele se moveram rapidamente, verificando seu pulso e observando suas condições. Ela estava respirando, mas seu pulso estava fraco. Ela está desmaiada. Precisamos de um médico agora, disse Liam, com a voz firme, mas com uma tensão que ele tentou disfarçar. Ele olhou ao redor, mas parecia que ninguém sabia o que fazer. Então, com a decisão tomada, Liam a levantou suavemente nos braços, ignorando o desconforto de seu terno caro, e a carregou para o carro. Jack, leve-a para minha clínica. Quero tudo tratado lá. Rapidamente. Emily acordou em um ambiente completamente diferente, com luzes suaves e uma sensação estranha de conforto. Ela estava deitada em uma cama de hospital, com um soro conectado a seu braço. Por um momento, ela ficou desorientada, não sabendo como havia chegado ali. A última coisa que lembrava era de ter desmaiado na passarela. Ela tentou se levantar, mas a dor de cabeça era intensa. Olhou ao redor, e foi quando percebeu um pequeno bilhete ao lado da cama. O papel estava dobrado com cuidado, e, ao abri-lo, viu o nome Liam escrito de forma simples e direta. Nada mais estava ali. Nenhuma explicação, nenhuma informação adicional. Apenas um nome. Quem seria esse Liam? Ela tentou se lembrar de tudo o que acontecerá antes de desmaiar, mas a memória estava embaçada. Ela não conseguia entender como aquele nome estava ligado a ela ou porque alguém a teria trazido para esse lugar. Enquanto ela ponderava sobre o bilhete, o hospital parecia um lugar tranquilo, mas a pergunta em sua mente só aumentava. Quem era Liam e por que ele estava tão interessado nela? Emily acordou com o som suave de passos e o zumbido leve de um ventilador ao fundo. Seus olhos estavam pesados, e o ambiente ao redor parecia brilhar com uma luz suave. Ao tentar se mexer, percebeu que estava deitada em uma cama confortável, bem mais confortável do que o seu colchão surrado em casa. Seu coração acelerou ao perceber que não estava em seu apartamento e que não reconhecia o lugar. Onde estou? Pensou, tentando se levantar, mas uma dor de cabeça aguda a fez parar no meio do movimento. O ambiente ao redor tinha um cheiro de limpeza, e as paredes eram de um tom claro, quase branco, com detalhes modernos que ela não costumava ver nem nas clínicas que já visitará como paciente. Sua visão estava ainda um pouco turva, mas ela conseguia identificar os móveis ao redor. Ao olhar para o lado, viu um bilhete colocado sobre a mesa de cabeceira. O papel estava dobrado com cuidado, e algo no gesto simples de deixá-lo ali fez com que Emily sentisse uma leve agitação. Ela pegou o bilhete com as mãos tremendo. O nome dele é Liam. Era só isso. Apenas uma assinatura. Liam, pensou, a mente confusa. Quem é esse Liam? Ela olhou em volta mais uma vez. Não havia mais ninguém na sala. Tentou se lembrar do que aconteceu antes de desmaiar, mas sua memória estava fragmentada. A última coisa clara que lembrava era de estar caminhando pela passarela do centro da cidade, exausta, tentando lidar com o peso da vida que parecia cada vez mais difícil. E então, ela caiu. O desmaio. A sensação de descontrole. Agora, estava ali, em um lugar desconhecido, com esse bilhete misterioso e sem saber o que fazer com ele. Tentou se lembrar dos rostos, mas tudo parecia turvo. Ela não conseguia lembrar de ter visto alguém em especial. Não sabia quem poderia ser o tal Liam. Talvez uma boa alma, um médico, talvez alguém que a socorreu. Mas a dúvida persistia. Ela tentou se levantar mais uma vez, e dessa vez conseguiu. Não sentia muita dor, apenas uma leve tontura, mas estava bem. Com o bilhete ainda nas mãos, se levantou,
sentindo o piso frio de madeira sob seus pés descalços. Caminhou até a porta e, ao abrir, deu de cara com um corredor bem iluminado. Tudo ali parecia ter sido projetado para transmitir calma e profissionalismo. Quando ela começou a caminhar pelo corredor, um homem surgiu de uma das portas à sua esquerda. Ele era alto, de cabelos castanhos curtos e uma expressão séria, mas não intimidadora. Vestia um terno impecável e parecia totalmente fora de lugar em uma clínica que, em sua maioria, tinha um clima mais acolhedor e simples. Emily imediatamente percebeu que ele estava fora de contexto ali. "Você está se sentindo melhor?", perguntou ele com uma voz suave, mas firme. Emily olhou para ele, um pouco atonita. Ela não reconhecia aquele homem. "Eu estou. Onde estou? Como vim parar aqui?" "Você desmaiou na passarela. Estava completamente exausta e desidratada. Eu a trouxe para cá", ele respondeu calmamente. Ela o observou com mais atenção. Algo nele parecia diferente. Havia uma calma que ela não via em muitas pessoas, mas também um toque de mistério que a intrigava. Eu não entendo." "Quem é você?", Emily perguntou, com um tom de desconfiança, mas também curiosidade. O homem hesitou por um momento antes de responder. "Meu nome é Liam", disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. "Liam Thompson." Aquela frase caiu como uma bomba na mente de Emily. Liam Thompson. Ela repetiu o nome, tentando associá-lo a algo. "Você, o empresário, o dono das clínicas." Ele a observou, os olhos profundos, mas não pareceu surpreso com o fato de ela ter reconhecido seu nome. "Sim, eu sou o CEO de uma rede de clínicas. Mas isso não importa agora. O que importa é que você está bem. E eu espero que você não esteja com raiva de mim por tê-la trazido para cá." Emily ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Ela havia sido salva por Liam Thompson, o homem milionário. Ele estava ali, na frente dela, tão calmo quanto uma montanha, mas algo ainda não fazia sentido. Por que ele faria isso? Por que ela? Não estou brava. Eu só não entendo", disse Emily, se sentindo um pouco perdida. Liam sorriu ligeiramente, um sorriso que parecia genuíno, mas ainda assim, distante. "Eu sei que isso tudo parece estranho, e eu entendo se você estiver desconfiada. Mas o importante é que você está bem. Agora, se você se sentir melhor, eu posso pedir para que a enfermeira traga algo para você comer. Você deve estar com fome, certo?" Emily assentiu, ainda tentando entender a situação. Ela tinha muitas perguntas, mas as respostas estavam se revelando devagar, como um quebra-cabeça incompleto. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, a porta da clínica se abriu novamente, e uma enfermeira entrou, trazendo consigo um prato de comida simples. Emily aceitou com um sorriso tímido, agradecendo, mas ainda sem entender o que estava acontecendo. "Quando você se sentir mais forte, podemos conversar mais", disse Liam, com um tom gentil, mas com uma expressão que sugeria que ele estava se afastando de algo mais profundo, algo que ele ainda não estava pronto para revelar. Eu realmente não sei como agradecer", Emily disse, a gratidão pela ajuda clara em seus olhos. "Não há necessidade de agradecimentos", Liam respondeu rapidamente. "A única coisa que importa é que você esteja bem agora." Com isso, ele se despediu com um aceno de cabeça e saiu, deixando Emily sozinha para processar tudo o que acabará de acontecer. Ela ainda segurava o bilhete, o nome de Liam ecoando em sua mente. Quem era realmente esse homem? E por que ele a ajudara sem nem sequer pedir nada em troca? Enquanto pensava nessas perguntas, Emily não sabia, mas o encontro com Liam Thompson seria o início de algo que mudaria sua vida para sempre. Emily estava em casa naquela noite, ainda com a mente repleta de perguntas sobre tudo o que havia acontecido nas últimas horas. A experiência de acordar em uma clínica desconhecida, com aquele misterioso bilhete de Liam e a presença de um homem milionário tão enigmático, ainda a deixava atordoada. Por mais que tentasse focar nas coisas simples do dia a dia, como o pagamento do aluguel e a compra de comida para o jantar, o nome de Liam Thompson não saía da sua cabeça. Ela não conseguia entender. Por que ele a ajudaria de uma forma tão generosa? E por que deixar apenas um bilhete, sem nenhuma explicação? Ele parecia ser alguém tão distante,
alguém de outro mundo. E ela, Emily, uma jovem sem muita sorte na vida, que lutava todo dia para pagar as contas e seguir com seus estudos de enfermagem. Aquela noite, ela não conseguia dormir. Em meio a seus pensamentos, ela começou a se perguntar se devia procurar saber mais sobre Liam, se deveria tentar descobrir quem ele realmente era. Mas o que ela faria com essa informação? E se fosse um erro se envolver com alguém tão diferente dela? Ela já tinha vivido o suficiente para saber que, muitas vezes, as pessoas ricas tinham suas próprias razões para agir como agiam, e essas razões nem sempre eram boas. No dia seguinte, Emily acordou cedo, como de costume, para cumprir mais um turno no restaurante. Sua rotina nunca mudava, mesmo depois daquele encontro estranho. Ela fez café, pegou o uniforme e, enquanto se preparava para sair, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Ava, sua melhor amiga. Ei, Em. Você viu o que saiu na TV ontem à noite? O tal do Liam Thompson está no noticiário. Ele está começando a criar uma rede de clínicas públicas em algumas regiões mais carentes de Sydney. O que acha disso? A mensagem a pegou de surpresa. Emily não sabia como responder. Ela lembrou do homem que a havia ajudado na clínica, que aparentemente tinha tanto dinheiro e poder. Agora ele estava começando a investir em algo tão nobre, tão diferente do que ela imaginava que ele fosse capaz de fazer. Eu não sabia disso. Emily digitou rapidamente, ainda sem saber o que pensar sobre tudo aquilo. Ela hesitou por um momento, mas decidiu acrescentar algo. Ele me ajudou ontem, na passarela. Estava desmaiada e me levou para a clínica dele. Não sei se ele estava apenas sendo gentil, mas ele parecia ser diferente do que imaginamos. Ela hesitou antes de enviar a mensagem, ainda sem entender o que estava acontecendo. Mas não demorou muito até que Ava respondesse com um entusiasmo palpável. Eu sabia. Ele tem esse ar de mistério, sabe? Como se ele fosse mais do que parece. Fico feliz que você tenha sido ajudada por ele, Eminência. Pode ser o começo de algo incrível. Emily sentiu uma mistura de emoções, mas não teve tempo para pensar mais nisso. Ela pegou a bolsa, deixou o celular em cima da mesa e foi trabalhar. O dia no restaurante foi agitado, como sempre. As mesas não paravam de ser ocupadas, e os pedidos pareciam intermináveis. Emily tentava se concentrar no trabalho, mas sua mente sempre voltava para o homem que ela conhecera na clínica. Ela não conseguia tirar o rosto dele da cabeça. Como ele poderia ser tão tranquilo, tão seguro de si, enquanto ela estava ali, se afundando nas dívidas, lutando para conseguir o que poderia ser seu futuro? Quando o turno finalmente terminou, Emily estava exausta. Ela estava indo para casa, sonhando com o momento em que poderia se jogar na cama e relaxar, quando o celular vibrou mais uma vez. Era uma notificação de Ava. Em, você não vai acreditar no que aconteceu. Liam Thompson acabou de abrir uma nova unidade de clínica aqui no centro de Sydney. Dizem que ele está tentando focar em atendimento de qualidade para quem não tem dinheiro. Você deveria ver isso. Agora Emily estava ainda mais curiosa. Liam Thompson não era apenas um empresário que ajudou uma jovem na rua. Ele parecia estar envolvido em algo maior, algo que poderia, de fato, mudar a vida de muitas pessoas. Aquela ideia de que ele poderia estar fazendo algo genuíno com sua fortuna era algo que a tocava profundamente. Ela sabia que, com sua formação em enfermagem, poderia ser uma das pessoas beneficiadas com isso. Ou talvez até mais do que isso. No entanto, Emily também sabia que o fato dele ser um homem tão poderoso e distante das pessoas comuns, como ela, ainda deixava apreensiva. Como poderia ela, uma garota simples, ter algum tipo de conexão real com alguém como Liam Thompson? Ela fez uma pausa, olhando para a tela do celular, antes de decidir o que fazer. Vou ao centro de Sydney amanhã, pensou. Vou descobrir mais sobre essas clínicas. Quem sabe, talvez eu consiga entender melhor o que ele está fazendo e o que ele realmente quer. Na manhã seguinte, Emily se arrumou rapidamente e pegou o ônibus até o centro. Ela estava determinada. Quando chegou à clínica, ficou surpresa com o tamanho da estrutura. Era moderna, mas ainda tinha um toque acolhedor que a fazia se sentir em casa. Havia placas dizendo que a clínica tinha sido criada para atender pacientes de todas as classes sociais,
especialmente aqueles que não podiam pagar por atendimento particular. Ao entrar, foi recebida com um sorriso caloroso por uma das recepcionistas. "Você está em busca de algum atendimento médico?", perguntou a mulher, com um sorriso amigável. "Não, na verdade, estou só curioso", Emily respondeu. "Eu sou estudante de enfermagem e ouvi falar dessa nova clínica. Eu queria saber mais sobre o trabalho de vocês." A recepcionista assentiu. "Bem, essa clínica foi criada para dar acesso a cuidados médicos de qualidade para quem precisa, independentemente de sua condição financeira. Nosso objetivo é garantir que ninguém seja deixado para trás." E, por coincidência, o Sr. Liam Thompson, o fundador, estava por aqui ontem. Ele é realmente dedicado ao que faz. Emily sentiu o coração bater mais rápido. A menção de Liam ainda a afetava de uma maneira que ela não conseguia explicar. Eu conheci ele", ela murmurou. A recepcionista olhou para ela, surpresa. "Sério? Bem, ele costuma vir aqui esporadicamente. Mas se você quiser, posso te mostrar um pouco mais sobre o funcionamento da clínica." Emily sorriu, mas seu coração batia forte. Agora, mais do que nunca, ela sentia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria sua vida para sempre. O dia seguinte foi um misto de emoções para Emily. Ela não conseguia parar de pensar nas palavras da recepcionista da clínica, nem no que estava por trás daquele gesto de Liam Thompson. Ele parecia ser um homem com propósitos nobres, e as palavras dela faziam questionar ainda mais suas primeiras impressões. Mas ela sabia que precisava se focar no que tinha de mais urgente em sua vida: terminar seus estudos e conseguir um bom emprego. Os problemas financeiros e a pressão para dar conta de tudo continuavam a ser o peso maior que ela carregava. No entanto, aquela visita à clínica havia deixado Emily com um gosto de quero mais. Ela queria entender mais sobre o que realmente movia Liam e o que ele buscava ao criar um projeto tão grandioso. A ideia de que ele estava investindo tanto na saúde pública a fez repensar sua própria visão sobre os ricos. Talvez nem todos fossem indiferentes às dificuldades dos outros. Depois de um longo dia de trabalho, Emily voltou para casa mais cansada do que o normal. Seu turno no restaurante foi especialmente puxado, com um movimento intenso e o peso dos pensamentos ainda pairando sobre sua mente. Enquanto ela subia as escadas do prédio velho onde morava, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Ava. "Ei, Em. Vi o Liam na TV de novo. Agora ele está com um projeto ainda maior, ajudando com atendimento gratuito para quem precisa de tratamento de saúde urgente. Ele vai abrir mais clínicas em bairros carentes. Você sabia disso?" Aquela mensagem fez Emily parar por um momento na escada. Ela sabia que Liam estava fazendo mais do que só administrar uma rede de clínicas de luxo. Ele estava criando um impacto real, algo que não só a surpreendia, mas também fazia com que ela se sentisse ainda mais intrigada por ele. "Sim, eu estive na clínica ontem." Ela respondeu rapidamente, sem pensar muito. "Eu o vi por lá. Parece que ele realmente acredita no que faz, Ava. A coisa toda é muito maior do que eu imaginei." "Uau, sério? Que incrível! Acho que vocês deveriam se encontrar. Pode ser uma boa oportunidade para você, sabe? Como futura enfermeira e alguém que conhece bem a luta das pessoas por cuidados médicos." Emily hesitou por um momento. Ela nunca foi de dar esse tipo de sugestão. Sabia que, mesmo que estivesse curiosa sobre Liam, ela não queria ser vista como uma pessoa que só estava interessada nele por causa do que ele tinha. No entanto, o conselho de Ava fez sentido. Afinal, ela estava buscando maneiras de se inserir nesse mundo que estava tão longe da sua realidade cotidiana. O restante da noite passou rapidamente, e no dia seguinte, ela decidiu que voltaria à clínica. Não apenas para entender mais sobre o trabalho de Liam, mas também para ver se ele estaria por lá. No fundo, Emily sabia que sua curiosidade estava prestes a levá-la a algo maior do que ela imaginava. Quando chegou à clínica, o clima era calmo e organizado. Era difícil não sentir a seriedade e a dedicação de toda a equipe. As recepcionistas, enfermeiras e médicos estavam todos focados em proporcionar um atendimento digno a quem mais precisava. Enquanto esperava para ser atendida, Emily não pôde deixar de observar o quanto aquela clínica estava diferente das outras que ela já visitará como paciente.
Havia uma atmosfera de empatia e cuidado ali que parecia quase palpável. Foi quando, de repente, ela viu Liam entrando pela porta principal. Ele estava vestido de terno, como sempre, com um ar tão sereno e controlado, mas havia algo em seu olhar que a fez perceber que ele estava mais tenso do que o normal. Liam parecia estar preocupado, algo fora do comum para ele. Talvez fosse o peso de suas responsabilidades, pensou Emily, ou talvez ele estivesse lidando com algo pessoal. Com o coração acelerado, Emily decidiu que não perderia a chance de falar com ele. Ela sabia que a oportunidade era a única. Se ele estava ali, talvez fosse a sua chance de entender melhor o homem por trás do nome que, de alguma forma, havia mudado sua vida. Com passos hesitantes, ela se aproximou dele. Ele estava conferindo alguns papéis com um dos médicos da clínica, mas ao notar sua presença, levantou os olhos. Para Emily, parecia que o tempo havia parado por um segundo. "Oi, Liam", ela disse, com a voz mais firme do que se sentia naquele momento. Eu queria conversar com você. Eu estive na clínica ontem e eu ainda não consigo entender muito bem como você se envolveu com tudo isso." Liam olhou para ela com um sorriso suave, mas a tensão ainda estava ali. Ele parecia incomodado com algo, mas não demonstrou. "Oi, Emily", ele respondeu, sua voz tranquila. "Eu sabia que você voltaria. Sente-se, por favor." Ele apontou para uma cadeira próxima. Ela se sentou, ainda sentindo o nervosismo tomar conta de seu corpo. Por mais que tivesse encontrado algumas respostas em seus pensamentos, agora que estava diante dele, o que sentia era confusão. "Eu não entendo o que te faz querer fazer algo tão grande assim. A maior parte das pessoas com dinheiro quer investir em negócios que apenas aumentam suas riquezas." Ela começou, sem filtros. Você não parece ser como eles. Não faz sentido." Liam sorriu levemente, e sua expressão, por um instante, se suavizou. "Não sou como eles, de fato. Quando a minha mãe ficou doente, há alguns anos, eu percebi como o sistema de saúde falha para quem não tem dinheiro. Eu vi pessoas lutando por um atendimento básico e vi o quanto eu poderia fazer para mudar isso. Então, decidi usar os recursos que tenho para fazer algo diferente." Emily ficou em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Ela não sabia o que esperar, mas aquilo parecia tão genuíno. Algo nela, que sempre duvidava das intenções dos outros, começou a questionar as próprias crenças. "Eu não sei se você vai acreditar em mim", Liam continuou, "mas o que faço aqui é mais do que um projeto. É uma missão. Quero garantir que todos, sem exceção, tenham acesso ao que precisam." Emily olhou para ele, incrédula. Talvez ela estivesse vendo algo que nunca imaginou. Talvez ela estivesse vendo um homem que não era como os outros. E, de repente, o que ela achava que fosse impossível começar a se desenhar diante de seus olhos. Uma vida diferente, uma possibilidade de um futuro que, até aquele momento, ela não se permitirá sonhar. Eu acredito em você", ela disse, com uma sinceridade que surpreendeu até a si mesma. Liam sorriu, e algo em seu olhar mudou. Havia uma gentileza nele, algo que ela não tinha notado antes, e era impossível não perceber a conexão silenciosa que se formava entre os dois. Nos dias que se seguiram ao reencontro com Liam, Emily não conseguiu parar de pensar sobre tudo o que ele havia compartilhado. A conversa na clínica a havia tocado profundamente. Ela não estava acostumada a ver pessoas ricas com intenções tão puras, e ainda mais difícil era acreditar que alguém como Liam Thompson, com sua fortuna e influência, estivesse realmente empenhado em mudar a realidade da saúde pública no país. Mas as palavras dele tinham sido tão sinceras, que Emily começou a questionar tudo o que sabia sobre o mundo dos ricos e poderosos. Ela se sentiu mais confusa do que nunca, especialmente ao perceber que, apesar de suas próprias dificuldades financeiras e de sua realidade dura, a presença de Liam em sua vida começava a mexer com seus sentimentos de uma maneira que ela não esperava. Aquela distância entre os dois, ele, um milionário que podia fazer praticamente qualquer coisa, e ela, uma jovem estudante de enfermagem tentando sobreviver na cidade, parecia ao mesmo tempo um abismo insuperável e uma ponte que Emily sentia que, de alguma forma, poderia atravessar. No entanto, a verdade ainda não estava clara. Por mais que Liam tivesse sido gentil e mostrasse um interesse genuíno pelo bem-estar dos outros, ela não sabia qual era a real motivação dele. Será que ele estava apenas sendo uma boa pessoa?
Ou havia algum outro motivo por trás de suas ações? Enquanto ponderava essas questões, Emily não tinha tempo de sobra para refletir, pois sua vida cotidiana puxava de volta para a dura realidade. No restaurante, o trabalho nunca cessava. As gorjetas eram escassas, e o aluguel estava atrasado há 2 semanas. Ela já havia passado por muito para chegar onde estava e sabia que o que precisava agora era se concentrar em seus estudos, e quem sabe, conseguir um estágio na área da saúde para começar a construir o futuro que tanto sonhava. Mas, ao mesmo tempo, ela se via atraída pelas possibilidades que surgiam ao seu redor, e Liam parecia ser a chave de algo maior, algo que poderia transformar sua vida. Na manhã seguinte, Emily acordou cedo. Ela tinha um compromisso importante, uma entrevista para um estágio em um hospital público, e, embora estivesse ansiosa, não pôde deixar de sentir um nó no estômago. Era a chance que ela tanto precisava, mas o peso da incerteza e do medo do fracasso estavam em sua mente. Ela tentou se concentrar no que precisava fazer, mas o pensamento de Liam, e o que ele representava para ela agora, se metia na sua cabeça a cada momento. Vestiu-se rapidamente, jogou seus cabelos para trás e saiu apressada para pegar o transporte público. Durante o caminho até o hospital, ela fez um esforço para limpar a mente. Pensou em suas aulas, no futuro que estava tentando construir. Estava determinada a fazer o seu melhor na entrevista. Para ela, aquele estágio não era só uma oportunidade de crescer profissionalmente, mas uma chance de mostrar a si mesma que ela podia alcançar seus objetivos, independentemente das dificuldades. A entrevista foi cansativa, mas bem-sucedida. Ao fim da conversa com os recrutadores, ela se sentiu otimista. Eles pareciam interessados nela e lhe deram boas indicações de que poderia ser chamada para iniciar o estágio em breve. Ao sair do hospital, Emily sentiu um alívio momentâneo. Ela precisava de um tempo para si mesma, para processar a experiência e, quem sabe, até se dar o luxo de se distrair um pouco. Quando chegou em casa, Emily jogou-se no sofá e respirou fundo. O celular vibrava insistentemente, e ela percebeu que tinha uma mensagem de Ava. Você viu as últimas notícias sobre a clínica de Liam? Ele acaba de anunciar que vai inaugurar uma unidade no seu bairro. Estou tão empolgada. Isso pode ser incrível para você, amiga. Emily ficou surpresa. Ela não sabia o que pensar sobre aquele anúncio, mas algo no fundo dela dizia que aquilo poderia ser uma oportunidade. Ela lembrou das palavras de Liam sobre ajudar quem precisa, sobre transformar a saúde pública. De repente, o que antes parecia um simples gesto de gentileza, agora parecia muito mais. Talvez ele estivesse, de fato, cumprindo uma missão de vida. Eu vi as notícias, Ava. Ele realmente está fazendo algo grande. Emily digitou rapidamente, ainda pensativa. Não sei o que estou pensando, mas vou dar uma passada por lá amanhã, quem sabe. Aquela noite, enquanto tentava dormir, Emily não conseguia parar de pensar no impacto de Liam. O que ele fazia parecia ter um propósito muito maior do que qualquer coisa que ela já havia feito ou planejado na vida. Ele tinha tanto poder e influência, e ainda assim parecia estar tão profundamente comprometido com a mudança social, com a saúde pública. E o que mais a confundia era o fato de que ele, sendo quem era, parecia tão acessível. No dia seguinte, Emily decidiu que visitaria a nova unidade da clínica, especialmente após o anúncio que ela havia visto. Se Liam estava realmente fazendo o que dizia, talvez fosse uma chance para ela também. Ela chegou ao local, no seu bairro, e percebeu imediatamente o impacto daquela clínica. O prédio moderno contrastava com os outros ao redor, mas não de uma maneira fria e impessoal. Havia algo acolhedor ali, uma sensação de que, por trás daquela fachada sofisticada, havia um verdadeiro compromisso com as pessoas. Emily se aproximou e foi recebida pela recepcionista, que lhe explicou mais sobre o projeto e como Liam estava determinado a melhorar a qualidade da saúde nas comunidades mais carentes. Enquanto conversava com a recepcionista, Emily começou a perceber que, além de tudo, esse projeto era mais do que uma simples clínica. Era um movimento para melhorar a vida das pessoas mais vulneráveis. Mas o que mais a surpreendeu foi que a recepcionista mencionou que Liam havia feito questão de garantir que aquelas clínicas tivessem preços acessíveis a todos, sem qualquer distinção de classe social. Isso estava muito além do que Emily poderia ter imaginado. Ele é muito mais do que você pensa, sabe? Disse a recepcionista,
sorrindo gentilmente para Emily. Liam Thompson não é só um empresário de sucesso. Ele realmente acredita na missão dessas clínicas. Essas palavras fizeram Emily refletir profundamente. Talvez, finalmente, ela estivesse começando a entender o verdadeiro propósito de Liam. Ele não era apenas alguém que ajudava por acaso. Ele era movido por algo muito maior do que ela havia imaginado. E, nesse momento, Emily se deu conta de que sua própria jornada estava, de alguma forma, conectada a dele. Quem diria que, de uma forma tão inesperada, a ajuda que ela receberá de Liam a havia colocado em um caminho que poderia mudar sua vida para sempre. O sol da manhã entrava pela janela de Emily, aquecendo seu pequeno apartamento e preenchendo o ambiente com uma luz suave. Ela acordou mais cedo do que o habitual, seu coração batendo com uma sensação estranha. No dia anterior, ela havia visitado a nova unidade da clínica de Liam, e algo nela estava mudado. Mesmo que não tivesse uma certeza clara sobre o que esperava dessa visita, ela sentia que estava se aproximando de algo maior, algo que não poderia ignorar. Mas ela sabia que precisaria ser cautelosa. Emily tomou um banho rápido, vestiu a roupa de trabalho e saiu para o restaurante onde ainda trabalhava como garçonete. O dia parecia ser mais um de rotina, com as mesmas lutas diárias, o dinheiro curto, o aluguel vencido e o cansaço acumulado. No entanto, a sensação de que algo estava prestes a mudar não a abandonava. Ela pensava em Liam e no que ele representava, não só para ela, mas também para tantas pessoas ao redor. Ele não parecia ser o tipo de homem que se importava apenas com os números e com o lucro. Havia algo mais, algo que a fazia acreditar que ele realmente se importava com o bem-estar das pessoas. Enquanto atendia as mesas, Emily não conseguia parar de pensar naquilo. Como ele poderia mudar sua vida? Será que ele estava esperando algo dela? Ou, pior, será que ela estava apenas se iludindo com sua generosidade? Não era a primeira vez que ela se envolvia em situações onde as intenções de alguém pareciam ser um tanto nebulosas. O almoço no restaurante foi cheio de movimento. Entre os clientes apressados e a pressão de manter tudo funcionando, Emily tentou se concentrar no trabalho. Mas as palavras de Ava a voltaram à mente. Eu vi as notícias sobre a clínica de Liam. Ele realmente está fazendo algo grande, amiga. Aquela simples frase a fez perceber que, talvez, ele não fosse só um homem rico tentando fazer a diferença. Ele estava criando algo revolucionário, algo que poderia afetar a vida de muitas pessoas. Emily também sabia que sua luta por um futuro melhor estava interligada a essa visão de mundo que Liam parecia ter aquele futuro que ela tanto almejava, talvez, estivesse mais próximo do que imaginava. Ela pensou, por um momento, que talvez fosse uma oportunidade única. Ao final do turno, Emily pegou seu celular e viu uma nova mensagem de Ava. Emily, você tem que ver o que está acontecendo. Eles vão inaugurar uma nova clínica no seu bairro e, adivinha, você está convidada para o evento de abertura. Ela sentiu uma mistura de excitação e ansiedade. O convite era uma oportunidade única de se aproximar de Liam e talvez entender melhor o que estava por trás daquelas clínicas. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria parecer interesseira, como se estivesse se aproveitando da situação. Ela queria ver as coisas com os próprios olhos, sem as lentes do preconceito. No dia seguinte, Emily decidiu ir ao evento de inauguração. Ela não sabia o que esperar, mas sentia que essa era a chance de finalmente entender mais sobre o que Liam estava fazendo. Ao chegar no local, ela se deparou com uma atmosfera festiva. Havia muitos convidados, alguns pareciam ser pessoas influentes, outros eram funcionários e moradores da comunidade. Era um evento elegante, mas com um toque de acessibilidade, uma proposta que Emily não esperava encontrar. Ela entrou, um pouco tímida, procurando por Ava. Quando a viu, a amiga correu até ela, com um sorriso no rosto. Você chegou. Eu sabia que você viria. Vai ser incrível, vai por mim. E você vai adorar a visão que Liam tem para o futuro das clínicas. Emily sorriu, mas seu nervosismo estava evidente. Ela se sentia como uma intrusa em um ambiente onde tantas pessoas pareciam ter mais poder e influência do que ela. Mas o que mais a deixou intrigada foi a ausência de Liam. Ele não estava visível. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Era estranho,
considerando que ele era o principal responsável pelo evento, o que fazia Emily se perguntar o motivo de sua ausência. A cerimônia começou, e uma grande tela foi ligada, exibindo um vídeo de Liam. Ele parecia sério, mas sua voz era suave e cheia de convicção. Ele começou a falar sobre os desafios que o sistema de saúde australiano enfrentava, especialmente nas comunidades mais carentes, e como ele acreditava que todos mereciam o direito à saúde de qualidade, independentemente da classe social. Enquanto ele falava, Emily começou a perceber que tudo o que ele dizia estava alinhado com seus próprios valores. Ela, que sempre havia lutado por um sistema de saúde mais justo, sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Ele não estava falando de números, nem de lucros, estava falando de vidas, de pessoas que precisavam de ajuda. Emily sentiu, mais do que nunca, que havia algo profundamente significativo em tudo que Liam estava fazendo. Ele era genuíno. No final do evento, Liam apareceu, mas de maneira discreta. Ele estava em um canto, conversando com algumas pessoas. Emily hesitou, não sabendo se deveria se aproximar dele ou continuar observando à distância. Mas algo dentro dela a impulsionou a se dirigir até ele. Ela respirou fundo e caminhou em sua direção. "Oi, Liam", ela disse, com uma voz suave, mas firme. Ele se virou, surpreso, mas logo esboçou um sorriso caloroso. "Emily, que bom vê-la aqui. Fico feliz que tenha vindo." Ele parecia mais acessível do que nunca, e ela percebeu que havia algo nele que a fazia sentir que, apesar de todas as diferenças, havia uma conexão entre eles. Ela tentou, mais uma vez, disfarçar suas emoções, mas sabia que não poderia esconder sua admiração por ele. "Eu vi o vídeo", Emily começou, com a voz ainda trêmula. "Eu nunca imaginei que alguém como você realmente pensasse assim. Você realmente está fazendo a diferença." Liam sorriu, mais uma vez, e olhou para ela com um olhar gentil. "A mudança começa com pequenas ações, Emily. E eu acredito que, se todos nós fizermos a nossa parte, podemos transformar esse sistema. Você também está fazendo a diferença. Não subestime o poder de sua luta." Essas palavras calaram fundo no coração de Emily. Ela sabia que, apesar das diferenças, Liam e ela estavam em busca da mesma coisa. Ambos queriam um mundo melhor, mais justo, onde as pessoas tivessem acesso à saúde e à dignidade. No entanto, ela também sabia que ainda havia muito a ser desvendado em sua relação com ele. A dúvida sobre suas verdadeiras intenções ainda estava presente, mas uma coisa ela sabia com certeza: o caminho deles estava se entrelaçando de uma forma que ela não podia ignorar. Aquele encontro foi apenas o começo de uma nova fase, cheia de possibilidades e desafios. Emily sabia que a jornada ainda estava apenas começando, mas também sabia que ela não estaria sozinha. O vento frio cortava Sydney naquela manhã, e Emily sentiu um arrepio percorrer seu corpo ao sair do apartamento. Ela não sabia exatamente o que estava sentindo, mas algo em sua mente não parava de martelar. A noite passada, o evento da clínica e o encontro com Liam a haviam deixado mais confusa do que nunca. Ela não conseguia entender completamente o que ele queria dela e qual era a verdadeira razão por trás de suas ações. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, as imagens daquele evento se repetiam em sua mente. O sorriso de Liam, seu olhar suave e suas palavras sobre justiça social e igualdade. Ele parecia genuíno, mas uma parte de Emily se perguntava se não havia mais por trás daquela generosidade. Afinal, ele era um empresário milionário, um homem poderoso com uma vida pública marcada por altos padrões. E ali estava ela, uma simples garçonete tentando sobreviver na cidade. Ela suspirou, sentindo-se deslocada. Talvez fosse apenas sua insegurança falando mais alto, ou talvez fosse o medo de ser enganada novamente, como tantas vezes acontecerá no passado. Mas o que mais a incomodava era a falta de transparência. Liam estava tão perto, mas ainda assim havia uma distância emocional entre eles. E ela não sabia como atravessar esse abismo. Ao chegar ao restaurante, Emily foi recebida por Ava, que estava visivelmente animada. "Ei, você vai ver a notícia hoje? Sobre a nova clínica. A imprensa está toda em cima de Liam, e agora ele está falando mais abertamente sobre as mudanças que pretende implementar no sistema de saúde." Emily se forçou a sorrir, tentando disfarçar a sensação de desconforto. "Eu vi. Liam tem falado muito sobre isso,
Mas eu ainda não sei o que pensar. Parece bom demais para ser verdade, né? Ava olhou com uma expressão de preocupação. Emily, ele não é perfeito, mas não pense que ele está apenas fazendo isso por marketing. Ele realmente acredita no que está fazendo. O que ele está criando é algo que pode transformar a vida de muitas pessoas, e isso é real. Ele não precisa fazer nada disso, mas ainda assim está tentando. Emily sentiu um aperto no peito. Será que ela estava apenas sendo cínica? Liam parecia ser tudo o que Ava estava dizendo, mas algo dentro dela não conseguia ignorar a sensação de que havia algo mais que ele não estava revelando. O dia no restaurante foi longo, e Emily mal teve tempo para pensar em mais nada além dos pedidos e das mesas lotadas. Mas, ao chegar em casa, ela notou algo diferente. Seu celular estava vibrando incessantemente. Quando ela olhou a tela, viu que eram várias mensagens de Ava. Emily, você não vai acreditar no que aconteceu. Liam foi o principal responsável pelo escândalo na empresa de saúde. Ele não é só o CEO, ele também é um dos donos majoritários da rede. Emily sentiu o sangue gelar. O escândalo. A notícia chegou mais rápido do que ela imaginava. Ela abriu a primeira mensagem que Ava havia enviado, e o título de uma matéria de jornal saltou na tela. Milionário Liam Thompson no centro de um esquema de manipulação de fundos em hospitais privados. O coração de Emily disparou. Ela começou a ler a matéria, e a cada palavra, a sensação de traição se intensificava. Liam não era apenas o homem generoso que ela pensava. Ele estava sendo acusado de usar sua posição para desviar fundos que deveriam ser destinados ao tratamento de pacientes em situações de vulnerabilidade. O escândalo era grande, e a imprensa estava implacável, expondo sua rede de clínicas privadas em todo o país. Emily sentiu uma mistura de choque e raiva. Como ele poderia esconder algo assim? Como ela havia sido tão ingênua ao acreditar nas palavras dele? Ela se sentiu estúpida, como se tivesse caído em uma armadilha. Era difícil acreditar que tudo o que ele havia dito sobre querer mudar o sistema de saúde fosse verdade. Como ele poderia falar sobre justiça social e, ao mesmo tempo, estar envolvido em algo tão escuro? Ela não sabia o que fazer. As mensagens continuavam chegando, e Ava estava desesperada. Emily, você precisa falar com ele. Isso pode ser um grande mal-entendido, mas você tem que ouvir a versão dele. Não seja apressada. Emily deu um suspiro fundo. Ela sabia que precisava encontrar respostas, mas o que ela sentia agora era uma mistura de dor e confusão. Como ela poderia confiar em alguém que havia escondido esse segredo por tanto tempo? Ela fechou os olhos, sentindo o peso da situação. Liam havia se tornado uma figura tão importante em sua vida, e agora ela se via perdida em um mar de incertezas. Ela queria acreditar que havia algo de bom nele, mas será que ele estava apenas usando sua imagem de bom samaritano para encobrir seus próprios interesses? Aquela noite, Emily não conseguiu dormir. Sua mente estava ocupada demais, tentando juntar as peças do quebra-cabeça. A verdade estava lá, mas ela não sabia se queria aceitá-la. E, mais importante, ela não sabia se conseguiria continuar a confiar em Liam depois de tudo o que havia descoberto. No dia seguinte, ela tomou uma decisão. Precisava falar com ele. Precisava entender o que estava acontecendo. Emily não ia deixar que os rumores e as acusações a levassem a uma conclusão precipitada. Se havia algo que ela aprenderá ao longo dos anos, era que nada na vida era simples demais para ser desconsiderado. Ao chegar ao trabalho, Emily recebeu uma ligação de Liam. Sua voz, normalmente calma e confiante, estava tensa e preocupada. Emily, eu sei o que você está lendo e o que está acontecendo na mídia. Eu entendo sua frustração, mas há algo que você precisa saber. Emily respirou fundo. Eu não sei o que pensar, Liam. Eu não sei o que é real. Você me enganou. Liam parecia desesperado. Eu não quis te enganar, Emily. Deixe-me explicar. Existe uma trama contra mim, e eu estou fazendo de tudo para limpar meu nome. Mas, por favor, me dê a chance de contar minha versão da história. Emily hesitou. Ela sabia que ele merecia uma chance de se defender, mas seu coração estava partido. A verdade era mais difícil de encarar do que ela imaginava. Eu preciso ouvir de você,
Liam, eu preciso saber se o que você me disse é real ou se tudo foi uma mentira. A ligação com Liam ainda ecoava em sua mente, e Emily mal conseguiu dormir naquela noite. A confusão era grande, mas uma coisa estava clara: ela precisava de respostas. O que ele havia dito a ela era quase inacreditável. Ele dizia ser vítima de uma armação, mas será que ela deveria acreditar? Emily sentia-se perdida. Quando acordou, o céu de Sydney estava cinza, o que parecia refletir o turbilhão de emoções que ela estava vivendo. Estava difícil encontrar equilíbrio. Por um lado, ela sentia um impulso forte para confiar nele, pois o que haviam vivido juntos parecia real. Mas, por outro lado, as evidências pareciam apontar para algo muito diferente. Como ele poderia estar envolvido em algo tão grave e, ao mesmo tempo, ter sido tão gentil e atencioso com ela? Como ele poderia ser tão generoso, enquanto sua imagem pública estava sendo destruída? Ela não sabia mais em quem confiar. Precisava fazer algo. Precisava vê-lo pessoalmente e ouvir sua versão de tudo. Era a única maneira de conseguir entender o que estava acontecendo. Emily se arrumou rapidamente e pegou o celular, mandando uma mensagem para Liam. Ela sabia que ele estava ocupado, mas precisava de uma resposta imediata. Liam, podemos conversar? Preciso entender o que está acontecendo e como você está envolvido nisso tudo. Eu não sei mais em quem acreditar. A resposta veio rápida, mas ao ler as palavras dele, Emily sentiu uma sensação de desconforto. Ele queria que ela fosse à sua clínica naquela tarde, sem pressa, e prometia que teriam uma conversa aberta. Mas, de alguma forma, algo não parecia certo. Ele sempre foi discreto, mas agora, ela se perguntava: ele realmente estava dizendo a verdade ou só estava tentando proteger sua imagem? Ela decidiu ir. Estava em jogo a sua confiança, o que ela mais prezava. No fundo, ela sentia que precisava de uma explicação, não só sobre o escândalo, mas também sobre o que ele queria dela. Quando chegou à clínica, a primeira coisa que notou foi a atmosfera tensa. O local estava mais vazio do que o normal. As conversas e risos de antes haviam dado lugar a olhares furtivos e uma certa inquietação no ar. Parecia que o escândalo estava, de fato, tomando conta da clínica, e isso a deixou ainda mais nervosa. Liam a recebeu pessoalmente na entrada, o rosto fechado, os ombros tensos. Ele parecia exausto, mais do que jamais vira antes. Emily percebeu que, mesmo que sua imagem estivesse sendo destruída na mídia, ele estava determinado a não permitir que isso afetasse seu trabalho. Algo nele havia mudado desde a última vez em que se encontraram, como se o peso da situação o tivesse deixado mais pesado, mais difícil de ler. Emily, eu sei que você está confusa. Eu também estou. Mas antes de você tomar qualquer decisão, eu preciso que você me ouça. O que a mídia está dizendo não é a verdade. Ele falava com a voz baixa, mas firme. Ela cruzou os braços, ainda reticente. Eu quero acreditar em você, Liam, mas eu estou vendo as mesmas coisas que todos. Eu estou vendo você sendo acusado de corrupção, desvio de fundos, de estar manipulando um sistema de saúde que você sempre disse defender. Liam suspirou profundamente e a conduziu até uma sala mais isolada, longe dos olhares curiosos dos funcionários. Quando se sentaram, ele começou a falar, mais calmo, mas com a urgência visível de quem estava lutando para esclarecer sua história. Eu nunca pensei que teria que falar sobre isso, mas os rumores que estão circulando são baseados em uma grande mentira. Há meses, uma pessoa de dentro da minha empresa tem tentado sabotar tudo o que construímos. Essa pessoa está manipulando informações, inventando provas e nos colocando sob investigação. Os fundos mencionados, Emily, nunca foram desviados. Eles foram mal interpretados, manipulados. Eu sei que não parece, mas o que a mídia não sabe é que eu estou enfrentando uma conspiração. Emily o olhava atentamente. A cada palavra, ele parecia mais sincero, mas ainda restava uma dúvida, uma parede de desconfiança que a impedia de se entregar àquela versão da história. Como ela poderia saber se ele estava dizendo a verdade? Eu quero acreditar, Liam, mas... Ela hesitou. Isso parece tão grande, e eu não sei se posso continuar com você sem saber o que é real e o que não é. Ele fechou os olhos por um momento, como se estivesse se preparando para dar um passo muito importante.
quando os abriu novamente, havia uma dor visível neles. Eu entendo, Emily. Eu sei o que está em jogo, e eu não queria que você ficasse presa no meio disso. Mas, por favor, acredite em mim. Tudo o que eu fiz e faço foi para ajudar as pessoas. Eu criei essa clínica para ajudar aqueles que mais precisam, sem pensar em dinheiro ou fama. Eu fiz isso porque, depois que você entrou na minha vida, eu comecei a ver as coisas de uma maneira diferente. Você me fez acreditar que realmente posso fazer a diferença. Não sou perfeito, mas estou tentando. Emily sentiu um nó na garganta ao ouvir aquelas palavras. Ela sempre soubera que Liam tinha uma missão maior, algo que ele carregava dentro de si, mas isso agora parecia ser mais do que ela imaginava. A dor que ele estava expressando a tocou de uma maneira inesperada. Ele parecia desesperado, mas ao mesmo tempo, havia uma sinceridade crua em sua voz que não podia ser ignorada. Eu sei que isso é difícil, Emily, mas eu preciso que você me ajude a provar que sou inocente. Eu preciso que você esteja ao meu lado agora mais do que nunca. Sei que não posso pedir isso, mas você tem sido a única pessoa que me fez sentir que vale a pena lutar. Eu só quero que a verdade venha à tona. Ela ficou em silêncio por alguns minutos, absorvendo suas palavras. Ela ainda estava assustada, mas a lealdade que ela sentia por ele, a confiança que foi construída aos poucos, parecia mais forte do que as dúvidas. Ao olhar para Liam, ela percebeu que ele não estava apenas pedindo ajuda, ele estava implorando por uma chance. Eu não sei o que o futuro reserva para nós, Liam, mas se você está realmente dizendo a verdade, eu estarei ao seu lado. Só preciso que você me prove isso. Eu preciso ver a verdade, e juntos, vamos fazer o que for necessário para que isso se torne claro para todos. Liam sorriu, um sorriso sincero que trouxe de volta um pouco da esperança que ele havia perdido. Ele a pegou pela mão, os olhos brilhando com gratidão. Eu não vou te decepcionar, Emily. Juntos, vamos passar por isso. E quando tudo isso acabar, eu prometo que faremos a diferença. Não só para nós, mas para todos que acreditam em um futuro melhor. Eles se levantaram, e naquele momento, algo mudou entre eles. A confiança, embora abalada, começava a se reconstruir, um passo de cada vez. O caminho à frente seria longo e desafiador, mas Emily sabia que agora, mais do que nunca, ela não estaria sozinha. O dia seguinte foi tenso para Emily. O peso da decisão que tomara na noite anterior ainda pairava sobre seus ombros. Ela sabia que ao decidir ficar ao lado de Liam, sua vida tomaria um rumo incerto, mas, ao mesmo tempo, o que mais lhe angustiava era o medo de ser enganada novamente. A confiança, que havia sido construída durante os meses em que se conheceram, estava em jogo agora de uma maneira nunca antes imaginada. Enquanto ela caminhava pelas ruas movimentadas de Sydney, sentia uma sensação de perda e esperança ao mesmo tempo. A notícia do escândalo envolvendo Liam estava se espalhando como fogo em palha seca, e as opiniões ao seu redor eram divididas. Alguns diziam que ele era culpado, outros o viam como vítima. Emily, no entanto, sabia que ainda faltava muita coisa a ser dita. Ela estava decidida a descobrir a verdade, sem deixar-se levar pelas vozes do julgamento externo. Ela ainda não sabia o que esperar ao entrar na sala de reuniões da clínica, onde Liam havia marcado um encontro com a equipe de advogados. As paredes estavam repletas de tensão, e o silêncio era opressor. Quando entrou, Liam estava sentado à mesa, com o olhar focado em alguns papéis e documentos que estavam espalhados. Ele a olhou assim que ela entrou e fez um gesto suave com a cabeça, como se pedisse que ela se aproximasse. Emily, disse ele, levantando-se, obrigado por vir. Ela respondeu com um sorriso tímido, tentando esconder sua ansiedade. Eu vim porque acredito em você, Liam. Agora precisamos mostrar a todos o que está acontecendo. Ele assentiu, mas seus olhos denunciavam a preocupação que ele sentia. Eu sei, Emily. Eu sei. Mas este é o momento decisivo. Temos que agir rápido. Naquela manhã, a equipe de advogados havia reunido todas as evidências e uma estratégia para defender Liam das acusações. Emily foi surpreendida ao ver que havia documentos e provas sólidas que indicavam que o que estava sendo alegado contra ele era, na verdade, uma manipulação meticulosa. Isso a fez respirar um pouco mais aliviada, mas a sensação de incerteza ainda permanecia. Como tudo aquilo tinha começado?
Liam parecia absorto em seus pensamentos quando ela sentou ao seu lado, tentando não parecer tão desconfortável diante de toda a formalidade do ambiente. Eu sei que está difícil, Emily, mas é agora que vamos virar o jogo. Precisamos que você se prepare para o que vem a seguir. Amanhã será o dia da audiência, e sua declaração pode ser a chave para nossa vitória. Se você falar a verdade, isso pode mudar tudo. Emily sentiu o peso da responsabilidade nas palavras de Liam. Ela não sabia o que dizer. Estava preparada para testemunhar, mas seria isso suficiente para provar sua inocência? Como uma simples garçonete, ela jamais imaginou que se veria em uma posição onde seu testemunho fosse crucial para o destino de uma pessoa tão importante. Ao longo da tarde, as coisas começaram a tomar um ritmo mais acelerado. Emily e Liam passaram horas discutindo os detalhes do caso, e ele explicou tudo o que estava por trás da trama que o colocará naquele buraco. Uma série de e-mails falsificados, registros manipulados e testemunhos comprados estavam sendo usados contra ele. Ao final, Emily não tinha mais dúvidas de que ele estava dizendo a verdade. Naquela noite, ela sentou-se em sua cama, pensando sobre o que diria no tribunal no dia seguinte. Sua mente estava uma mistura de sentimentos e medos. Como ela poderia se manter firme diante de todas as acusações? Ela sabia que a verdade deveria prevalecer, mas também sabia que o poder das mentiras podia ser destruidor. Os olhos de todos estavam voltados para Liam, e ela seria a próxima a ser observada. Não só por sua ligação com ele, mas pelo impacto que suas palavras teriam. No tribunal, o clima era tenso. Jornalistas e câmeras estavam por todos os lados, e Emily sentiu sua respiração apertar enquanto observava a movimentação ao redor. Ela estava prestes a testemunhar, mas o que faria se tivesse que lidar com a pressão de ser vista como uma aliada do milionário? Sabia que sua declaração seria decisiva, mas não imaginava que suas palavras iriam mexer tanto com ela mesma quanto com aqueles que assistiam. Quando chegou a sua vez de falar, Emily se levantou, com as mãos tremendo. Ela sentia a força da tensão sobre ela, mas olhou para Liam, sentado ali perto, e isso a deu um pouco de coragem. Ele estava a seu lado, confiando nela, e isso a ajudou a juntar os pedaços que estavam faltando dentro de si. O advogado de defesa de Liam fez a introdução, e Emily, finalmente, teve a chance de se expressar. Ela tomou um fôlego profundo e começou a falar. Eu conheci Liam Thompson há alguns meses. Como todos sabem, ele é uma pessoa generosa, sempre disposto a ajudar, e foi assim que eu o conheci. Ele não foi apenas um empresário de sucesso que queria ajudar a sua empresa a crescer. Ele queria fazer mais. Ele queria fazer a diferença na vida das pessoas. E ele fez. Eu vi com meus próprios olhos. Ele criou a clínica para pessoas carentes, para aqueles que não têm acesso ao sistema de saúde. Ele não estava ganhando milhões com isso, ele estava fazendo o bem. E se ele está aqui agora, sendo acusado de algo tão grave, eu preciso dizer que não acredito nas acusações. Eu sei que ele não fez o que estão dizendo. Emily olhou para todos os olhos que a observavam, e naquele momento, ela sentiu um alívio. As palavras fluíam, e ela sabia que estava dizendo a verdade. Ela continuou, eu não posso falar por ninguém mais além de mim mesma, mas o Liam que eu conheci foi o Liam que me ensinou a lutar por um mundo melhor, um mundo onde as pessoas se importam umas com as outras. Ele não merecia estar aqui hoje, e ninguém deveria ser julgado pela manipulação de outros. Ao terminar, Emily sentiu o peso de sua própria honestidade. Ela sabia que aquela era a verdade, e isso faria a diferença. A sala ficou em silêncio por um momento, e Liam sorriu, com um olhar de agradecimento. Ao final do depoimento de Emily, os advogados apresentaram mais provas, e, pouco tempo depois, o caso foi fechado. A verdade havia prevalecido. Liam foi inocentado das acusações, e as provas de sua integridade e bondade começaram a ser divulgadas. A sua empresa se reergueu, e Emily, mais do que nunca, acreditava que juntos poderiam construir um futuro melhor, com base na confiança e na verdade. O sol brilhava suavemente sobre Sydney naquela manhã de primavera. O calor, ainda ameno, parecia anunciar o início de uma nova fase na vida de Emily e Liam. O tribunal já havia ficado para trás, as câmeras, os julgamentos, as acusações. Agora, eles estavam em um novo capítulo, mais calmo e esperançoso. Mas, para Emily,
O que realmente importava era o que estava por vir. O que aconteceria depois da batalha que acabaram de enfrentar? Ela se sentia mais forte, mas também mais vulnerável. E ali, diante dela, estava a resposta para tudo: Liam. Na manhã seguinte ao julgamento, a notícia de sua absolvição havia se espalhado rapidamente por todos os meios de comunicação. Não apenas ele estava livre das acusações, como sua imagem estava mais forte do que nunca. As ações da clínica, antes ameaçadas pelo escândalo, agora estavam em ascensão, e a confiança das pessoas em Liam Thompson crescia a cada dia. O que havia começado como um pesadelo estava se transformando em uma história de superação. E no meio de tudo isso, Emily sabia que, mais do que nunca, sua presença ao lado dele era fundamental. Após a vitória no tribunal, Liam insistiu em levar Emily para um jantar especial. Não era apenas uma comemoração, era uma forma de mostrar o quanto ela significava para ele, e o quanto seu apoio tinha sido fundamental. Eles escolheram um restaurante elegante à beira-mar, com uma vista espetacular do horizonte de Sydney. O ambiente estava tranquilo, e a noite caía lentamente, como um cenário perfeito para o que estava prestes a acontecer. Enquanto saboreavam uma refeição simples, mas deliciosa, Liam olhou para Emily com um olhar profundo e pensativo. Ele sabia que as palavras que estavam prestes a sair de sua boca mudariam tudo entre eles. Ele não conseguia mais esconder o que sentia, não podia mais deixar que o medo do passado o separasse. Emily, quero que saiba que tudo o que fiz, desde o momento em que te encontrei na passarela até agora, tem sido motivado por algo que eu nunca imaginei sentir. Eu não queria que minha vida fosse assim, marcada pela dor do passado, pela desconfiança. Mas você entrou nela de uma forma tão inesperada, tão cheia de luz, que eu não pude ignorar. Eu me apaixonei por você de um jeito que eu nunca soube que seria possível. Quando você falou no tribunal, eu soube, de verdade, que a pessoa que eu estava lutando para proteger não era só o meu nome ou a minha clínica. Era você. E quero que você saiba que, para mim, você é muito mais do que qualquer riqueza ou sucesso que eu tenha. Você me ensinou o que realmente importa. Emily, com os olhos marejados, olhou para ele com um sorriso gentil. Seu coração batia forte no peito. Ela sabia que, apesar das dificuldades, havia algo de puro e sincero entre eles, algo que as adversidades não poderiam destruir. Eu também me apaixonei por você, Liam. Quando tudo aconteceu, eu só sabia de uma coisa. Você me mostrou, mais do que qualquer coisa, que não importa o que o mundo pense, o que importa é o que a gente acredita. E eu acredito em você, em nós. Eles ficaram ali, olhando um para o outro, como se o tempo tivesse parado. Não havia mais espaço para dúvidas, nem para o medo. O que os uniu era mais forte do que qualquer obstáculo. Mas, naquela noite, Liam tinha uma surpresa final. Quando o jantar estava prestes a acabar, ele se levantou de repente, fazendo com que Emily o olhasse curiosa. Ele se aproximou dela, com um semblante sério, mas com uma suavidade nos olhos. Eu sei que você tem suas próprias batalhas, seus próprios sonhos, e eu respeito isso mais do que tudo. Mas eu quero que saiba que, a partir de hoje, eu estarei ao seu lado, em cada passo, em cada desafio. E eu tenho uma proposta, Emily. Ela olhou, intrigada, sem saber o que ele estava prestes a dizer. Eu sei que você sempre quis ser enfermeira, ajudar as pessoas como você sempre fez. E, por causa disso, eu decidi criar uma nova clínica comunitária, não só para quem mais precisa, mas também para você. Um lugar onde você pode ser quem realmente quer ser, sem mais limitações. Onde você poderá usar toda a sua paixão para curar e transformar vidas. Emily, eu quero que você se junte a mim não só como minha parceira, mas também como a mulher que vai ajudar a moldar um futuro melhor para tantas pessoas. Ela ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. O que ele estava dizendo não era apenas um gesto de generosidade, mas uma oportunidade de ouro, algo que ela jamais imaginou que receberia. Não era sobre dinheiro, não era sobre status, era sobre uma chance de realizar seu sonho, de ter uma voz ativa em algo muito maior que ela mesma. Com os olhos cheios de emoção, Emily segurou a mão de Liam e sorriu, finalmente entendendo o alcance do que ele havia feito por ela. Eu não sei o que dizer, Liam. Eu nunca imaginei que minha vida tomaria esse rumo. Você me deu algo que eu jamais poderia conquistar sozinha. E mais do que isso,
Você me deu a chance de ser parte de algo que é maior do que eu mesma. Eu aceito. Aceito essa nova chance. Aceito o futuro ao seu lado. E naquele momento, entre o silêncio da noite e o barulho das ondas quebrando ao fundo, eles selaram aquele pacto com um beijo suave, um beijo que selava não apenas a nova vida que começariam juntos, mas também a certeza de que o amor deles, agora fortalecido pela superação, jamais seria abalado. O futuro que Emily e Liam tinham pela frente era incerto, mas, finalmente, eles estavam prontos para enfrentar qualquer coisa, juntos. E nada, nem ninguém, poderia interromper o caminho que agora percorriam de mãos dadas. Fim. Se você chegou até o final, comente papagaio, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.